Bom dia, sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus e eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Então, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por esse dia. Te agradeço pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela presença santa do Senhor em nós. Espírito Santo, me deixe ser útil na vida dos meus irmãos neste momento. Se houver palavras, gestos equivocados da minha parte, que o Senhor complete no coração dos meus irmãos a porção que eles precisam receber hoje, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Obrigada pela presença de vocês. Sejam todos bem-vindos. Isaías 60, versículo 22. O menor deles chegará a ser 1000, o mais fraco, uma nação poderosa. Eu, o Senhor, no tempo certo, farei isso acontecer rapidamente. Eu estava lendo esse texto e quando a gente vê o contexto dele, a história em volta desse texto, a gente vê um povo que tinha acabado de chegar do exílio da Babilônia e encontra a cidade deles devastada. Os muros caídos, em ruínas, encontra o templo destruído e ali o povo se sente pequeno, fraco e sem esperança. E aí, esse texto, em Isaías 60, versículo 22, fala: no tempo certo, eu, o Senhor, farei rapidamente. Eu estava me lembrando de uma coisa. Vocês já ouviram essa expressão, presentes na cama? Já viveram isso? Antigamente, quando a gente ganhava presente, aniversário, Natal, as pessoas tinham o costume de colocar na cama os presentes para mostrar para as pessoas o que tinha recebido, para tirar foto. Hoje as pessoas colocam na cama seus presentes, tira foto, posta, mas antigamente, por exemplo, quando tinha um casamento, né, as pessoas colocavam todos os presentes em cima da cama e os noivos sentavam no meio dos presentes ou ficavam em pé assim do lado. Provavelmente seus pais, os seus avós têm uma foto assim no meio de presentes, né? E eu lembrei, quando eu vi esse texto, eu me lembrei de presente de aniversário, presente de Natal, que a gente costumava colocar assim na cama para mostrar para os amigos, para a família: olha aqui o que eu ganhei, olha o tanto de presente que eu ganhei. E às vezes falava: olha, eu ganhei mais presente desse ano do que no ano passado e tal. É uma cultura que a gente tinha lá em Goiás. Nem sei se hoje em dia faz isso, mas a gente fazia isso. E eu me lembro da minha tia, eu tinha uma tia que chamava Nazaré. Ela falava assim pra minha mãe: não dá presente fora do dia, tem que dar presente no dia do aniversário. Porque se der o presente fora do dia, o presente não vai pra cama. Ela estava dizendo assim: se você desse um presente pro seu filho antes do aniversário, antes da data, ou qualquer pessoa, não precisa ser criança não, porque às vezes a gente pensa: mas criança esquece. Não, adulto mesmo. Se desse o presente fora da data, aquela pessoa ia colocar todos os presentes que ganhou no dia, mas o presente que você deu fora da data não vai estar na cama. A pessoa não lembra de colocar ali. E a pessoa que deu o presente, deu por causa do aniversário. E a pessoa, quando dá o presente, ela também quer ser reconhecida que ela deu o presente. Só que a pessoa que recebeu o presente já teve ela acha que já agradeceu, então se não pôr lá na cama, esqueceu, não tem problema. Mas para a pessoa que deu o presente, vai falar: mas cadê o presente que eu dei? Não tá aqui? A pessoa fala: esqueci. Aí a pessoa ficava chateada, porque o presente que ela tinha dado não estava ali na cama. Eu não sei se vocês têm esse costume, se ainda existe isso, né? Mas aconteceu várias vezes, das vezes a gente ganhar um presente fora da data do aniversário, e aí na hora de mostrar, as pessoas falam: o que você ganhou de aniversário? A pessoa fala todos os presentes que ganhou no dia, e o que ganhou fora, às vezes a pessoa esquece. E o povo aqui tinha acabado de chegar do exílio. E eu fico pensando assim, me colocando no lugar ali, vendo a realidade da minha vida, as coisas que às vezes desmoronam, que viram um caos. Eu queria tanto que resolvesse rapidamente.
E esse texto está dizendo que eu, o Senhor, no tempo certo, farei acontecer rapidamente. E Deus não dá nada pra gente fora da hora, fora do tempo. Em Eclesiastes, né? Lá fala que para tudo há uma ocasião, para tudo tem um tempo, tudo tem um processo. Mas se tem esse tempo de espera, por que esse texto está falando no tempo certo, eu, Senhor, farei acontecer rapidamente? Eu tenho vivido isso na minha vida constantemente. O que Deus tem para dar para você, se é o tempo certo, Ele não enrola. Quando chega o momento certo de você viver o que Deus tem para você viver, é rapidamente. Mas se ainda não aconteceu rapidamente, é porque não é o tempo certo. Imagina o povo chegou ali, viu a cidade destruída, o templo destruído. O povo estava se sentindo pequeno, estava se sentindo humilhado, estavam se sentindo perdidos. Por onde que a gente vai começar? Quem que vai liderar a reconstrução disso aqui? E eles não conseguiam ver ninguém para tomar frente da restauração. Não viam ninguém e batia o desânimo. Sabe por que eles não viam ninguém ali no meio para começar aquela obra de reconstrução? Porque a pessoa certa para fazer aquela obra não estava presente naquele lugar. Estava em outro país, estava em outro lugar. Existe um processo, existe um tempo. Neemias ainda precisava ser informado do que estava acontecendo. O rei Artaxerxes precisava perceber a tristeza que Neemias ficou ao saber da notícia, que o povo estava lá desamparado, com os muros caídos, com o templo destruído, as casas devastadas. Tudo tinha um tempo certo para acontecer. Às vezes você está tão desesperado com as coisas que estão acontecendo na sua vida e você queria que fosse resolvido rapidamente. Hoje a palavra é para você, que olha e não vê solução em lugar nenhum, não vê saída. E aí você está triste, está desesperado, está angustiado. Porque não é o tempo certo, por isso que você não está vendo nada. Porque quando chega o tempo certo, Deus não economiza. Acontece rapidamente. Quando chega o tempo certo, você fica até assustado com a velocidade que as coisas vão acontecendo. Até eu falo para minha filha, conversando com meus filhos, quando chega o tempo de Deus, Deus fala, é agora, é um caminhão sem freio, eu falo para eles. Porque tudo acontece rapidamente. Mas por que as coisas estão tão lentas e não estão acontecendo na sua vida? Porque não é o tempo certo. Tem respostas, tem estratégia, tem instrumentos, tem coisas que você precisa para resolver esses problemas que você está vivendo que não estão presentes neste lugar que você está, que precisam vir de outro lugar. E para vir de outro lugar, tem um processo, tem um caminho, tem uma informação, tem uma viagem. Tem toda uma questão para poder chegar ao tempo certo e à hora certa. Porque no tempo certo, Deus está falando, eu vou fazer acontecer rapidamente. Mas é no tempo certo. Não é antes da hora e nem depois da hora. É na hora certa. Eu vou fazer tudo acontecer rapidamente. Eu já falei aqui para vocês sobre a questão da gente perder as coisas dentro de casa, perder objetos. Às vezes a gente fica desesperado procurando. Eu aprendi isso. Lourdinha tá aqui. Eu falo isso aqui já várias vezes, a gente já conversou também. Eu falo, você pode pedir para o Espírito Santo te mostrar onde está o objeto que você perdeu. Se você não achar imediatamente, rapidamente, é porque não está no local que você está. Se você não achou rapidamente o objeto que você perdeu, é porque você esqueceu a carteira, ou o óculos, ou o que você está procurando, a chave, num lugar que não é o que você está. Porque quando o objeto que você perdeu é algo que está no lugar que você está, você termina de orar, você olha, você já bate a mão na chave.
Você terminou de orar, você olha para a mochila, você já vê a carteira. Eu vivencio essas coisas. Só que mesmo vivenciando essas coisas, o meu coração se aflige. Quando vem o dia mal, às vezes eu fico aflita, fico ansiosa, fico também triste. Porque eu queria que fosse resolvido logo, mas eu tenho aprendido que se é o momento certo, tudo vai acontecer rapidamente. E aí o que acontece? O povo tá ali, precisando de alguém para tomar frente, para liderar, porque era um povo. Se cada um for fazer o que pensa, nada acontece. Precisava de uma liderança que desse a estratégia para que tudo fosse reconstruído. E ali eles olhavam para o outro, ninguém, nós não vamos sair daqui desse lugar. Deus não ia fazer rapidamente? Por que ele não fazia rapidamente? Porque tinha um caminho. A notícia ainda tinha que chegar lá para Neemias. Neemias não podia ser desesperado, afobado, chegar para o rei e já contar. Ele foi orar, ele chorou quando soube da notícia, como estava a realidade do povo dele. Ele vai para a presença de Deus e aí Deus começa a agir. E não demora, o rei percebe a tristeza de Neemias. Fala, eu nunca te vi triste. Por que você está triste? Por que está triste o teu rosto? Neemias, capítulo 2, versículo de 1 a 2. E o rei percebe. No que o rei percebe, já resolve aquela questão até da estrutura financeira, carta de recomendação, dá o suporte, tudo que ele precisa. Por isso que não resolveu rapidamente ali, porque não era o tempo certo. Não tinha nem uma estrutura financeira ali para eles resolverem, nem uma liderança. Mas estava em outro lugar que Deus manda buscar. E quando Neemias chega, resolvem rapidamente. Eu não sei se foi 50 dias, agora no ao vivo aqui eu me perco. Mas eu posso depois falar com vocês quantos dias demorou para eles reconstruírem o muro de Jerusalém. E teve perturbação. Pessoas querendo impedir que o muro fosse construído. Diz que eles era a espada na mão e a outra trabalhando. Porque também não foi fácil, mas foi rapidamente. Fernanda, o que tem tudo isso que você está falando com presentes na cama? Porque Deus não dá as coisas fora de hora pra gente. Ele dá na hora certa. Ele dá no dia certo. Às vezes, você pode, porque você ama seu filho, ele está ansioso para ganhar o presente, você, por amar seu filho, você dá o presente fora de hora. E aí, no dia que chega o dia de ganhar os presentes, seu filho nem vai lembrar do presente que você deu, vai achar que aquilo foi uma obrigação sua. Deus conhece o nosso coração. Nós precisamos de data, nós precisamos de memoriais, nós precisamos da hora certa na nossa vida. Porque se for tudo fora, a gente não dá valor. A gente não valoriza. E mesmo sendo tudo na hora certa, que Deus faz tudo certinho, tudo ligado uma coisa na outra, porque Deus tudo que Ele faz é conectado com tudo. Ele não faz nada solto, sem propósito. Que você para e pensa e fala, olha o que Deus fez. Deus fez a notícia chegar para Neemias. Neemias não sabia o que fazer, porque ele era escravo, ele não tinha direito sobre a vida dele, ele não podia ir ajudar o povo na hora que ele pudesse, na hora que ele não podia fabricar um caminho, não podia fabricar uma saída, ele tinha que esperar o quê? Esperar Deus mover o caminho. É Deus que é o Criador. Muitas vezes nós queremos forçar as coisas. Nós queremos criar um caminho pela força do nosso braço. Mas eu e você não somos criadores. Só existe um Criador e Ele é o Senhor. Ele é o Deus da nossa vida. Ele cria, Ele abre caminhos. E qual que é a nossa função? Esperar a hora certa, o tempo certo. Porque no tempo certo, eu, o Senhor, farei acontecer rapidamente. Deus não pega o seu presente de aniversário e fica guardando, espera passar seu aniversário para te dar. Depois da hora certa é que Ele vai te entregar. Ou Ele te entrega antes, Ele te entrega na hora certa.
no dia certo. Tanto é que se Deus quiser que você mude de lugar, mude de cidade, se estiver no plano dele, na sua história fazer isso, tudo pode não acontecer hoje, mas no dia certo de acontecer, é tudo rápido. Mal dá tempo de você despedir das pessoas. Se brincar, não dá tempo nem de você despedir de todo mundo que você queria. Porque quando chega o tempo certo, eu, o Senhor, faço acontecer rapidamente. Deus não enrola. Por que às vezes demora? Porque existe todo um contexto. Deus não faz nada solto, não faz nada sem propósito. É tudo ligado uma coisa na outra. Por isso que a Bíblia fala que assim, acho que Tiago fala que às vezes a gente vai orar, não ora direito, não sabe orar, porque só pede pra gente. Deus, quando ele faz uma coisa pra você, ele não faz só pra você. Tudo que ele derrama sobre você, abençoa o seu irmão. Tudo que ele faz, que você ficou feliz, que é uma bênção extraordinária que aconteceu na sua vida e você ficou muito feliz, não é só pra você. Deus conecta tudo. Tudo que te abençoa, abençoa o outro. Sabe, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, não é só pra você. É pra todo mundo que for atingido com aquela sua bênção, com aquela sua decisão. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Sabe? Não precisa você forçar os resultados. Não precisa você querer ir na força do seu braço, porque Deus tem o tempo certo. Não despreze o que você tem nas mãos. Naquela época do povo ali, o que o povo tinha nas mãos? Não tinha uma liderança, não tinha suporte financeiro, mas eles podiam clamar, eles podiam orar, e eles clamavam, e Deus ouviu o clamor do povo. Deus transforma. Eles não tinham quase nada ali, mas era um povo pequeno, e Deus transforma o menor em 1000. Não desanima, no tempo certo, ele age rápido. Você não precisa fabricar caminho. Quantas vezes na minha vida eu fabriquei caminhos e tudo eu dei com os burros na água. Não deu certo. Porque o caminho que eu fabriquei era para beneficiar apenas a mim. A Bíblia diz que nós pedimos mal porque a gente pede só pra gente. E o que Deus tem para derramar sobre você vai abençoar o seu irmão. Ah, eu quero viver a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Mas ela não é só para você. Sabe, essa sua decisão de mudar de cidade, essa sua decisão de mudar de bairro, essa sua decisão de mudar de trabalho, tudo tem a ver com pessoas, tem a ver com seus irmãos. E Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável para você. E todos que vão ser de alguma forma atingidos com essa decisão, com essa escolha, com essa mudança, a vontade de Deus é boa e perfeita também para essas pessoas. Sabe? O rei Artaxerxes, ele percebeu a tristeza de Neemias. Neemias não chegou desesperado, rei, me ajuda a voltar porque eu preciso, porque o povo... Isso tudo, esse desespero, ele fez na presença de Deus. E todo o caminho aberto, quem fez foi Deus. O caminho até o coração do rei. O caminho até a estratégia que o próprio rei falou, olha, você vai levar isso, vou te mandar dar cartas, vou te dar suporte. Você vai chegar lá já com a resposta para resolver o que tem que resolver. E quanto tempo você precisa que eu quero você de volta? Sabe? O presente fora da hora, você não vai lembrar. Você não vai valorizar como que você ganha no dia e na hora certa. Os presentes na cama. Hoje em dia, por causa da internet, as pessoas colocam todos os presentes que ganham, né? Tira foto e posta na internet. E se você é alguém que deu um presente fora de hora para aquela pessoa, dificilmente seu presente vai estar ali no meio, porque foi dado fora de hora. Deus tem a hora certa. E muitas vezes você tem tentado forçar as coisas. Tem tentado ir na força do seu braço, fabricar um caminho. Lá no Salmo 127, versículo 1 fala: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Todo o caminho que você está tentando abrir com o seu braço é um trabalho, é um esforço em vão. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque para você construir esse caminho, você precisa que o Senhor construa para você.
E hoje Deus manda dizer para você esse texto aqui de Isaías 60:22. O menor deles chegará a ser 1000, o mais fraco uma nação poderosa. Eu, Senhor, no tempo certo farei isso acontecer rapidamente. Se você vê como é o que aconteceu durante a história, porque nós temos a Bíblia e a gente sabe o que acontece no final das histórias. A gente sabe que essa palavra do Senhor se cumpriu com o povo de Deus. Se cumpriu. E agora você pega essa última parte e pega para a sua vida. No tempo certo, eu, Senhor, farei acontecer rapidamente. Não está acontecendo rapidamente? É porque não é o tempo certo. Porque no tempo certo não vai dar nem tempo de você contar para as pessoas. Quando acontecer, quando Deus chega o momento certo, acontece rapidamente. Sem você ter que forçar uma porta, sem você ter que, com a sua própria força, porque tudo que Deus faz é organicamente. Ah, então não tem que fazer nada, você tem que fazer a sua parte. Você sabe que você tem que fazer a sua parte, tem autorresponsabilidade. Mas você sabe que você tem forçado coisas que não é para você forçar porque não é tempo. Não é tempo. Se você quer experimentar isso que eu estou dizendo, se você quer experimentar de forma rápida, se você perder um objeto essa semana, lembra do que eu estou te falando. Você vai pedir a Deus para te mostrar onde que está. Se tiver no lugar que você está, você vai encontrar rapidamente. Depois vocês me contam em box. Se você não encontrou rapidamente, é porque está em outro lugar. O povo estava devastado. O povo queria o problema deles resolvido logo. Quem é que não quer ter os problemas resolvidos hoje? Mas a resposta deles estava em outro país. Neemias não estava lá. Tinha ainda uma notícia para chegar. Tinha ainda uma percepção do rei sobre Neemias e uma autorização, porque ele era escravo lá. Tinha ainda uma viagem, quilômetros, para Neemias e Esdras chegar com a resposta. Mas entre a notícia que chega para Neemias, em que ele ora diante de Deus, tudo acontece rapidamente. Para Neemias, mas pro povo não está rapidamente. O povo está sofrendo, chorando, desesperado, clamando, porque está demorando. Eu gosto muito do exemplo do semáforo. Tem verde, amarelo e vermelho. Eu sou motorista de aplicativo e a duras penas de multas, eu aprendi que no amarelo eu tenho que parar. Porque se você costuma atravessar no sinal amarelo todas as vezes, você acha que vai dar tempo. E vai ter várias vezes que não vai dar tempo. Então o sinal amarelo é para você parar. Se você olhou em volta, você não consegue ver uma saída, você não consegue ver uma solução, você não consegue enxergar nada que você possa fazer para que essa situação mude. É para você parar. É o sinal amarelo de Deus para você. Ele está dizendo, meu filho, minha filha, no tempo certo vai acontecer tudo rapidamente. É tudo rapidamente. Eu não economizo nas minhas bênçãos que eu tenho para vocês, não fico adiando bênção. É porque o que eu tenho para colocar na sua mão nem está aqui. Está em outro país, está em outro lugar. Porque quando chegar o tempo certo, eu, Senhor, farei acontecer rapidamente. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, nos dê, Senhor, neste momento, a consolação e o conforto do Espírito Santo sobre o nosso caos, sobre as nossas dificuldades e tribulações. Nos ajude a esperar o momento certo, porque quando o momento certo chegar, o Senhor vai fazer rapidamente. Se ainda está demorando, é porque não é o momento certo. Nos ajude a entender isso. Nos ajude a entender que se o Senhor não estiver fabricando este caminho, se o Senhor não estiver edificando e construindo esse caminho, se sou eu que estou fazendo, é em vão todo o esforço que eu estou colocando sobre essa relação, sobre esta escolha, sobre essa decisão. Eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que abrace os meus irmãos e dê esse entendimento de que no momento certo, na hora certa,
O Senhor faz acontecer rapidamente, nós não temos que esperar. E se temos que parar e esperar, é porque não é o momento certo. Que o Senhor abençoe os meus irmãos, dê paciência, dê estratégia, dê para eles agora um alívio, um descanso de saber que o Senhor não perdeu o controle e que o Senhor está trabalhando, o Senhor está fazendo, porque o Senhor não faz nada aleatório e solto, o Senhor faz tudo conectado. Porque tudo que tem a ver conosco tem a ver com o nosso irmão. Tudo que nos abençoa, abençoa o nosso irmão. A sua vontade é boa, perfeita e agradável não só para nós, mas para todos aqueles que serão atingidos com a nossa escolha, com a nossa decisão, com o novo rumo da nossa vida. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, abençoe os meus irmãos. Tire, Senhor, do coração deles o medo, a desesperança, o desespero e dê a paz do Senhor que excede o entendimento. Em nome de Jesus agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo, de toda enfermidade da sua alma, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã às 6h30. Tchau, tchau.